Você começa a ouvir uma batida seca na dianteira quando passa em lombada, ou um toque meio oco ao frear e sair de novo. A direção parece menos firme. O carro dá aquela sensação de querer procurar o caminho em piso ruim. E quando você olha os pneus, tem um desgaste que não faz muito sentido. Muita gente já corre para o diagnóstico mais caro: amortecedor, caixa de direção, até semi-eixo. Só que, em uma quantidade enorme de casos, o problema está num componente pequeno, discreto e traiçoeiro: as buchas da bandeja. E o detalhe é que trocar as buchas pode deixar o carro perfeito, ou pode piorar tudo se você fizer do jeito errado. O que eu vou te entregar aqui é um caminho completo e realista para a troca das buchas da bandeja dianteira do Chevrolet Onix. Como reconhecer os sintomas sem cair em troca aleatória de peça, como preparar o serviço com segurança, como desmontar sem matar coifa, e pivô, como prensar as buchas sem deformar e sem montar fora de posição, e como montar de um jeito que não destrua a borracha em poucos dias. Porque a bucha não é só uma borracha. Ela trabalha torcendo. E se você travar essa borracha na posição errada, ela rasga, bate e o carro vira um gerador de ruído. Primeiro, o que a bucha realmente faz. A bandeja dianteira, também chamada de braço oscilante, segura a roda numa geometria específica. Ela deixa a suspensão subir e descer, mas limita como a roda se desloca para frente e para trás e para os lados. As buchas são os pontos elásticos que prendem a bandeja na carroceria. Elas absorvem vibração, controlam o movimento e mantêm alinhamento sob esforço de freio e aceleração. Quando a bucha está boa, ela permite um movimento controlado. Quando está ruim, ela permite um movimento solto, atrasado, e isso vira ruído e instabilidade. Agora, o problema. Ruído de bucha é muito parecido com o ruído de outras peças. E aí nasce a primeira armadilha. Você troca a bucha e continua com o toque. Ou pior, some um ruído e aparece outro. Então o diagnóstico precisa ser objetivo. Os sintomas clássicos de bucha cansada costumam aparecer em 3 situações. A primeira é arrancando e parando. Você acelera, solta, freia e sente uma transferência na dianteira, como se algo desse um pequeno passo. Às vezes dá para sentir no pedal de freio ou no assoalho. A segunda é em irregularidade curta: paralelepípedo, remendo de asfalto, valeta. A batida é seca, mas não é aquele metal com metal alto de pivô estourado. É um som mais oco, como se a peça tivesse uma folga que só aparece sob carga. A terceira é direção imprecisa. Em alta ou em pista ondulada, o carro parece mudar a trajetória com facilidade, e você corrige mais do que deveria. Só que tem um detalhe que denuncia a bucha: ela muda o comportamento conforme você freia. Se a bucha está rasgada ou descolada, na hora da frenagem, a roda tende a recuar um pouco, mudando momentaneamente a geometria. Você sente o carro dar uma leve puxada ou uma sensação de mole antes de firmar. Como testar sem adivinhar? Com o carro no chão, peça para alguém mexer o volante rapidamente para a esquerda e direita, com amplitude curta, enquanto você observa, por baixo, com cuidado e distância segura. Se o ruído aparece com a direção parada, é provável que seja algo como coxim superior, rolamento de coxim, terminal ou barra. Se o ruído aparece com o carro indo e voltando, em carga de freio, aceleração, a bandeja e suas buchas entram muito forte na suspeita. Com o carro levantado e apoiado corretamente, dá para fazer testes de folga. Um jeito simples é usar uma alavanca com cuidado para tentar movimentar a bandeja perto do ponto da bucha. Se a bucha está boa, você vê um trabalho elástico pequeno, controlado. Se está ruim, você vê a bandeja andar demais, ou a borracha abrir trinca, ou até a bucha se deslocar no alojamento. E aqui vem a confusão mais comum: bucha versus pivô. Pivô com folga geralmente dá um claque mais metálico e aparece quando você mexe a roda segurando embaixo e em cima, tentando balançar. Ele costuma ter folga perceptível na articulação, e muitas vezes a coifa já está comprometida, vazando graxa ou rachada. Bucha, ao contrário, raramente vai te dar um jogo direto na roda quando você balança em 12 e 6 horas. Ela aparece quando você força. O braço da suspensão na direção em que a bucha trabalha, outra peça que engana, é a bieleta da barra estabilizadora. Ela faz um barulho rápido, repetitivo, tipo tec-tec, principalmente em rua de pedra, e às vezes some quando você desacopla a barra ou quando você segura a bieleta. E tem ainda o coxim do amortecedor, que dá estalo ao virar o volante parado. Por isso, antes de partir para trocar bucha, você precisa responder 2 perguntas práticas.
Primeira, há sinais visuais claros: borracha rachada, descolada, com boca aberta ou a bucha com marcas de que está girando no alojamento. Segunda, a bandeja em si está saudável? Porque tem situações em que trocar só bucha vira desperdício. Quando vale trocar só as buchas? Quando o pivô está bom, sem folga, com coifa íntegra. Quando o alojamento da bandeja não está ovalizado ou amassado. Quando a bandeja não tem trinca nem empeno. E quando o restante do conjunto não tem folgas que vão mascarar o resultado. Se o pivô já está cansado, ou se a bandeja está com o alojamento danificado, normalmente faz mais sentido trocar a bandeja completa. Porque você vai economizar tempo, evitar prensagem problemática e reduzir o risco de montar algo que vai falhar cedo. Fechado o diagnóstico, a preparação do serviço é o que separa o "funcionou por uma semana" do "ficou novo". Segurança primeiro. Carro apoiado em pontos corretos, em cavaletes, chão plano. Macaco sozinho não é apoio. E organização. Parafuso de cada lado separado. Porca com sua arruela. Tudo limpo o suficiente para você ver rosca e estado das peças. Uma bandeja é presa por parafusos que trabalham sob carga. Rosca ruim, porca espanada, arruela torta. Tudo isso vira aperto falso e ruído. Ferramentas e consumíveis que facilitam a vida. Jogo de chaves e soquetes adequados. Uma barra para dar torque na desmontagem, desengripante. Escova de aço, marcador de tinta ou caneta de marcação. E o principal, uma forma decente de prensar as buchas. Pode ser uma prensa hidráulica, um extrator de bucha com copos e parafuso de força, ou um conjunto que permita empurrar a bucha reta, apoiando a bandeja do jeito certo. Pancada resolve em alguns casos, mas é o caminho mais rápido para amassar alojamento, desalinhando a nova bucha e criando ruído antes do tempo. Outro item que pouca gente dá valor: proteção das coifas. Na hora de soltar pivô e terminal, um movimento errado da ferramenta rasga a coifa. Coifa rasgada significa sujeira entrando, graxa saindo, pivô morrendo. Então, se você vai usar alavanca, separe um pedaço de borracha, um pano grosso, qualquer coisa que evite contato agressivo com a coifa. Agora, a parte que parece simples, mas está cheia de pegadinha. Remover a bandeja. Primeiro, solte a roda, levante e apoie o carro. Em seguida, você vai desafogar a suspensão para tirar tensão. Dependendo do jeito que a barra estabilizadora está carregando, pode valer a pena soltar a bieleta para liberar o movimento e evitar que a bandeja fique brigando com a barra. Para soltar o pivô da manga de eixo, o erro clássico é tentar separar na força, enfiando ferramenta onde não deve e esmagando coifa. O ideal é usar extrator próprio ou técnica que não agrida a borracha. E antes de separar, observe como está a coifa do pivô. Se já está ressecada, com rachadura, ou se tem graxa espalhada, isso é sinal de que mesmo que você vá trocar bucha, talvez o pivô não esteja longe do fim. Melhor descobrir agora do que depois de tudo montado. Com o pivô solto e os parafusos da bandeja acessíveis, marque a posição se houver qualquer referência útil. Não é para alinhar no olho depois. É para você ter uma noção de como estava assentado. Em alguns carros, pequenos deslocamentos na montagem mudam o comportamento e podem exigir alinhamento com mais urgência. Retire os parafusos das buchas com atenção. Se algum sair duro e cantando, pare e limpe rosca. Se perceber que a rosca está puxando o material, não insista até destruir. Isso vira problema de fixação depois. Observe também se há arruelas excêntricas ou elementos de ajuste. Em alguns conjuntos, a posição do parafuso influencia a geometria. Se existir qualquer ajuste, respeite as marcas. Bandeja fora do carro. Agora vem a parte crítica. Tirar as buchas antigas. Aqui muita gente perde a mão. O alojamento da bandeja é o que vai segurar a bucha nova com interferência. Se você amassa, ovaliza ou machuca a borda, a bucha pode não assentar reto, pode caminhar com o tempo, e o ruído volta. Na prensa, apoie a bandeja de um jeito que a força esteja alinhada. Parece óbvio, mas não é. Se você apoia torto, a bucha sai raspando, levando material. Use copos ou adaptadores que empurrem a bucha pelo aro externo correto. E do outro lado, tenha espaço para ela sair sem prender. Se for usar extrator por parafuso, lubrifique a rosca do extrator, mantenha tudo centrado e vá devagar, sentindo se a bucha está andando reta. E tem um detalhe pouco comentado. Muitas buchas têm orientação, algumas têm recortes, rasgos, marcação de posição, ou são desenhadas para trabalhar mais rígidas em um eixo e mais flexíveis em outro. Se você prensa fora da orientação,
o carro muda comportamento, ou a borracha trabalha onde não foi feita para trabalhar e rasga. Antes de remover a bucha antiga, observe como ela está posicionada. Se houver marca, fotografe mentalmente ou de fato. Se a bucha nova vier com indicação, respeite. Bucha antiga fora. Limpeza. Nada de lixar até ficar brilhando e tirar material. A ideia é remover sujeira, ferrugem solta e rebarbas. Escova de aço, pano e uma inspeção cuidadosa. O alojamento está redondo? Tem trinca? Tem uma área claramente folgada onde a bucha antiga girou? Se tiver, isso muda o jogo. Às vezes a bandeja já não segura mais uma bucha nova como deveria. Você consegue montar, mas pode voltar folga. Nessas horas, trocar a bandeja completa costuma ser a solução mais honesta. Na prensagem da bucha nova, a regra é simples. Força reta, apoio certo, orientação correta e o tipo certo de ajuda. E aqui outra armadilha. Lubrificante. Tem gente que coloca qualquer graxa ou óleo para entrar mais fácil. Só que certos derivados de petróleo podem atacar a borracha com o tempo. Se a bucha pede montagem a seco, é a seco. Se pede algum lubrificante específico, use o adequado. Quando não há orientação clara, o melhor é usar o mínimo possível e focar na prensa bem alinhada, porque a bucha foi feita para entrar, por interferência, não para escorregar. Vá prensando até a bucha assentar na posição final correta. Algumas assentam até encostar uma aba, outras ficam centralizadas no alojamento. Se você passar do ponto, pode deformar. Se ficar curto, pode ficar com folga lateral. De novo, sem pressa. Uma prensagem bem feita é silenciosa. Uma prensagem torta costuma dar estalo e marcar a peça. Com as buchas novas no lugar e a bandeja pronta para voltar, a montagem no carro tem o ponto mais negligenciado de todos. O aperto final precisa ser feito com a suspensão em carga, na altura normal de trabalho. Esse é o motivo pelo qual trocar bucha dá certo para um e dá errado para outro. Entenda isso como uma imagem simples. A bucha é borracha vulcanizada em um conjunto que, quando o parafuso aperta, trava a parte interna. A parte externa fica presa na bandeja. Quem permite o movimento é a torção da borracha. Se você aperta com a suspensão pendurada, a bandeja está em um ângulo diferente do que ela vai ficar quando o carro estiver no chão. Quando você baixa o carro, a borracha já começa torcida, como se estivesse pré-forçada. Aí cada buraco torce mais ainda. A borracha trabalha fora do centro, aquece, rasga e o ruído volta cedo. Pode também gerar direção puxando ou sensação estranha em frenagem. Então, monte tudo, rosqueie os parafusos, encoste, mas deixe o aperto final para quando a suspensão estiver carregada. Como fazer isso na prática? Existem dois caminhos comuns. Ou você baixa o carro no chão, ou em rampas, e aperta por baixo com acesso, ou você apoia a bandeja, munhão, com um macaco para simular a altura de rodagem e então aplica o torque final. O importante é que a bandeja esteja na posição de trabalho quando você trava as buchas. Falando em torque, o valor exato depende de versão, ano e especificação do fabricante. Então, sem inventar número, o correto é consultar manual técnico ou fonte confiável para o seu Onix. O que dá para dizer é o princípio. Aperto insuficiente gera movimento e ruído. Aperto excessivo pode danificar rosca, deformar componentes e também encurtar a vida da bucha. E se você sente que não está apertando, está espichando, pare. Algo está errado na rosca, na porca ou no conjunto. Na hora de reconectar o pivô à manga de eixo, garanta que ele está assentado no cone corretamente, sem sujeira, sem folga e que a coifa não ficou torcida ou beliscada. Se a coifa girar junto ou se ficar esticada, ajuste antes do aperto final. Esse cuidado bobo economiza um pivô inteiro. Chegou o momento de fechar o serviço e aqui cabe repetir o nome do que a gente está fazendo, porque esse é o ponto onde todo mundo erra. A troca das buchas da bandeja dianteira do Chevrolet Onix não termina quando você coloca o último parafuso. Ela termina quando o conjunto está apertado na condição correta. E quando você valida que não ficou folga escondida, antes de sair dirigindo, faça uma checagem rápida. Confira se todas as porcas travantes estão no lugar, se não ficou ferramenta esquecida, se a bieleta foi reconectada com o aperto correto, se as mangueiras de freio e fios de ABS não ficaram tensionados ou encostando onde não devem. Observe a posição da bandeja. Ela está simétrica em relação ao lado oposto? Alguma coisa parece forçada? Agora o teste de rodagem. Não é para sair acelerando. É para procurar exatamente os sintomas que existiam antes. Passe devagar em uma irregularidade que antes fazia barulho. Faça uma frenagem leve e observe se há toque ou deslocamento. Sinta o volante. Ele está mais centrado?
O carro está mais firme em linha reta? Depois, aumente um pouco a velocidade em piso ruim e perceba se a dianteira parou de dançar. Se o ruído sumiu, mas apareceu um rangido, pode ser montagem com bucha torcida por aperto fora de carga, ou pode ser algo como bieleta, coxins que antes o barulho de bucha mascarava. Se o ruído continua igual, volte e confira. A fonte era mesmo a bucha? Pivô, terminal, coxim superior e até agregado podem estar com folga. Por isso a parte do diagnóstico é tão importante. E tem um ponto que vira polêmica: alinhamento e balanceamento. Trocar bucha mexe com a forma como a bandeja se posiciona. Mesmo que você tenha montado no mesmo lugar, a bucha nova não cede como a velha. Então, o carro pode mudar levemente o comportamento. Em muitos casos, é recomendável alinhar após o serviço, especialmente se havia desgaste irregular de pneu. Se o volante ficou fora do centro, se você trocou mais peças no processo ou se percebeu qualquer tendência de puxar para um lado. Balanceamento não é obrigatório por trocar bucha, mas se você já está com vibração ou se desmontou algo que possa ter alterado a roda-pneu, faz sentido checar. Outra validação inteligente é uma reinspeção depois de rodar um pouco. Não precisa ser paranoia, é só bom senso. Conferir se não apareceu folga, se não há marcas de atrito, se os parafusos estão firmes e se não vazou graxa por coifa danificada. Às vezes, o que denuncia uma montagem errada é um pequeno deslocamento de bucha ou uma marca brilhante onde algo começou a encostar. Agora, vamos falar dos erros campeões, porque se você evitar esses, você evita 80% das dores de cabeça. O primeiro é apertar tudo com a suspensão pendurada e sair feliz. Esse erro mata a bucha nova cedo e cria ruído misterioso que aparece depois de alguns dias. O segundo é prensar sem orientação. Às vezes a bucha entra e parece igual, só que o comportamento em torque, frenagem e retorno de direção muda. E o desgaste vem sem avisar. O terceiro é usar força onde não deve e rasgar coifa. A troca de bucha vira troca de pivô mais cedo do que o necessário. O quarto é ignorar que o problema pode ser conjunto. Bucha ruim. Plas, bieleta cansada, plas, coxim, estalando. Você troca uma peça e espera silêncio absoluto, mas o carro só estava te dizendo várias coisas ao mesmo tempo. O quinto é tentar economizar em fixação ruim. Porca que já perdeu trava, parafuso com rosca marcada, arruela deformada. Isso vira aperto inconsistente e ruído intermitente, o pior tipo. E por fim, um erro mental. Achar que bucha é só borracha? Não é. Ela é um componente elástico com função de geometria. Quando ela está nova, o carro dirige de um jeito. Quando ela está cansada, o carro dirige de outro. E quando ela está instalada errada, o carro te cobra com direção estranha, pneu indo embora e barulho que ninguém acha. Se você chegou até aqui, você já entendeu a parte mais difícil. O serviço não é complicado por ter muitos passos, e sim por ter 2 ou 3 passos que não perdoam descuido. Diagnóstico limpo, prensagem alinhada, aperto em carga. Fazendo isso, a chance de a troca das buchas da bandeja dianteira do Chevrolet Onix ficar com resultado de carro novo é muito alta. E o que você ganha com isso não é só silêncio. Você ganha direção mais previsível, frenagem mais estável, menos desgaste irregular de pneu e menos esforço para manter o carro reto. Bucha boa é aquele tipo de manutenção que você não vê, mas sente no primeiro quarteirão. Se depois da troca ainda existir ruído, não é derrota, é informação. A dianteira pode estar te apontando para bieletas, coxins, terminais, rolamentos de roda ou até folgas no agregado. O segredo é não cair no impulso de trocar no escuro. Um teste de cada vez, um sintoma de cada vez. No fim, o objetivo é simples. Você não está trocando uma peça. Você está devolvendo à suspensão a capacidade de manter a roda no lugar. Certo do jeito certo na hora certa. E quando isso acontece, o Onix volta a rodar do jeito que deveria. Sem susto, sem toque, sem briga no volante. Essa é a diferença entre reparar e apenas substituir.